Quero agradecer a você pelo convite de estar aqui e falar contigo sobre compliance no setor público, programas de integridade e gestão de riscos. Agradeço o nosso presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Laudelino, um amigo, também o Márcio Assunção, presidente da Comissão do Contador Público, que nos deu essa oportunidade de tratar do presente assunto. Então vamos começar falando propriamente dos conteúdos que nós temos como preparado. Compliance no setor público, programas de integridade e gestão de riscos. Antecipo para você que compliance é um princípio e os programas que trataremos aqui nesse conteúdo será de programa de integridade e gestão de riscos. Trouxemos também as ferramentas que você pode utilizar. Atualmente, no setor público, nós temos uma série de planejamentos tratando do assunto e muitas vezes surge aquela dúvida na hora de implantar esses programas. Trago aqui para você a minha apresentação pessoal, Luciane Franco, sou contadora do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, sou membro do Conselho da Comissão do Contador Público, auditora de controle externo do Tribunal de Contas, mestre em Contabilidade e Finanças pela UFPR e doutora em Gestão Urbana, e a minha tese foi sobre políticas públicas, modelo de contas públicas para a cidade digital estratégica. Então, trataremos de um assunto específico e tendo como objetivo geral apresentar um panorama conceitual e aplicado sobre compliance no setor público, programas de integridade e gestão de riscos, com os elementos para sua implantação. Todo esse cenário ele vem de um desenvolvimento urbano, de um desenvolvimento atual, que vai tratar muito sobre ética e cultura. Os nossos panos de fundo aqui seriam a ética e a cultura, como num conceito muito próprio, muito simplificado, que vem a tratar do dever em promover uma cultura que estimule a conduta ética e o compromisso com o cumprimento de leis e normas. Esse conceito é da OECD e nós trazemos alguma bibliografia básica no encerramento dessa apresentação. A ética, então, ela tem a proposta de fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está vendo. Seria a premissa fundamental de todo o conceito de ética. Trouxemos aqui também um conceito básico que vem da filosofia, que busca a fundamentação e a teorização dos aspectos morais da vida social e da vida individual, como a conduta e as ações. Então, a ética seria um conjunto de regras, preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo ou de um grupo social ou de uma sociedade. Quando falamos lá na Grécia Antiga também de ética, tinha muito a ver com o caráter, é aquilo que você é quando ninguém está vendo. Peter Schultz, alemão, em 1981 também disse algo bastante nobre quando se trata de repartições públicas, privadas. Ele disse, sempre busque contratar caráter e treine as habilidades que forem apresentadas. Nesse cenário todo, nós vemos que no decorrer dos anos vai se preparar um conceito muito importante que é a cultura organizacional. Tudo que queremos fazer no âmbito empresarial, societário, público, organizações públicas, nós sempre teremos uma cultura organizacional, seja ela exposta, seja ela regulamentada, seja ela somente no contexto moral. Então, a cultura organizacional seria um conjunto de hábitos, sempre teremos os hábitos, os valores morais, as normas, as tradições, os comportamentos que permeiam a atuação do ser humano no seu dia a dia, dentro daquilo que nós chamamos de corporação, empresa ou ambiente público. Ter uma cultura organizacional, portanto, forte, é um fator essencial, pois ela é quem confere identidade para a organização, facilitando a comunicação e a interação interna de seus membros, seus funcionários, seus cooperadores, seus gestores. Então, nós temos um gráfico aqui. Na cultura organizacional, nós teremos, então, a história de uma empresa ou de uma repartição, nós teremos as suas crenças e valores. A partir das crenças e valores, nós teremos as diretrizes para essa organização, sempre num contexto de valores morais, tradições, comportamentos, e a partir desse cenário todo, nós teremos em muitas delas
a permeação, a formulação, a regulamentação de regras de conduta. Então, agora, tratando do nosso tema aqui apresentado, compliance. O que significa compliance? Ele nasce, né, a expressão, ela é uma expressão inglesa, do to comply, e significa, na sua natureza, cumprir, consentir. No âmbito corporativo também irá significar conformidade e integridade. Conceitualmente, portanto, nós teremos aqui um conceito do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, regulamentado em seu manual, que traz o compliance como o cumprimento de leis e regras, com a inserção do mecanismo da integridade ao seu sistema. Seu conceito, portanto, se expandiu a partir da ética, estabelecendo uma cultura de fazer o certo em toda a corporação e em todo momento. O compliance também, ele vai caminhar alinhado com o planejamento estratégico, naquele módulo de missão, visão e valores. A maioria das empresas que tratam, e no setor público hoje está muito em evidência, o planejamento estratégico. Então, é visão, missão e valores. Também teremos como pano de fundo, né, para todo um sistema, para todo um programa, o Pacto Inicial de Integridade, como instrumento no qual se formaliza o compromisso das pessoas com os objetivos da corporação ou da empresa e as metas estabelecidas para o compliance. Surgiu, né, não faz muito tempo, eu diria, numa modernidade e contemporaneidade mais recente, a partir de alguns fatos precedentes. A gente tem conhecimento de inúmeras crises que sofreu o nosso país, o Brasil e pelo mundo. Se instaurou aí algumas crises que onde começou-se a pensar no compliance, que é uma expressão americana, estrangeira. As crises sucessivas, então, aí nós temos uma citação a fazer, o caso da gigante do gás natural nos Estados Unidos, fundada em 1985, a Enron dos Estados Unidos, ela em 2001, e aqui um fator importante para nós contadores, houve fraude nos relatórios contábeis. E a partir dessas fraudes houve um desvio de 68 milhões de dólares. Isso fez com que, claro, né, a corporação viesse a sofrer quase que falência. A sua ação caiu de 83 dólares num dia somente para 30 centavos de dólares. Então, imagine o impacto que isso teve, não somente nos Estados Unidos, mas também no mundo afora. Aqui falaremos também da percepção da corrupção no mundo e pelo brasileiro, cidadão brasileiro. E vamos falar um pouquinho sobre a Lei Anticorrupção no Brasil, né, a Lei 12.846 de 2013. Isso tudo como uma contextualização, um pano de fundo, e dizendo-nos o porquê de se adotar programas de integridade, adotar o princípio do compliance. Então, outra crise mundial que teve aí do banco Lehman Brothers, todo mundo conheceu o que aconteceu, enfim, foi uma versão moderna do crash de 29, que fechou o quarto maior banco dos Estados Unidos. Aí a gente conhece a história, a crise do subprime, os créditos de alto risco vinculados a imóveis, que não teve pagamento, que teve muita inadimplência, enfim, que impactou. O governo Obama tentou trazer uma lei, uma regulamentação rígida para todas as instituições financeiras. Depois, o presidente que o sucedeu tentou flexibilizar um pouco, mas, enfim, continuamos com as regulamentações e, mais do que nunca, o mundo percebeu que era necessário firmar esses pactos de integridade, criar os programas de compliance e criar a regulamentação mais ampla possível para segurar essas crises todas. O próprio cidadão no mundo começou a perceber o quanto seria importante ele ter elementos em suas mãos para que pudesse fiscalizar contas públicas, acompanhar os seus elementos, enfim. Tem a transparência internacional, né?
alguns conhecem, outros ainda não, mas é uma agência internacional, né, que tem sua sede também no Brasil, e ela faz um estudo a cada 2 anos que nos mostra dos 180 maiores países, economias no mundo, quais têm mais transparência, e mais que isso, como é a percepção do cidadão em relação à corrupção no seu país, né? O Brasil hoje, né, está em 94º lugar, entre os 180, ou seja, está bem no meio da lista, né? É um pouco mais, e ainda apresenta um grau muito alto de corrupção e ainda apresenta um grau muito baixo de percepção do cidadão. Então a gente vê nesse ranking ali, era 105, caiu para 94, ao menos isso, né? Está melhorando, sim. Por quê? Principalmente por conta da divulgação da transparência, e aí a Transparência Internacional trabalha muito nesse sentido, muito também por conta de tudo que vem acontecendo no mundo, essas divulgações de crises, enfim, tudo que vem sendo exposto ao cidadão e ele se sente preterido e por isso ele quer atuar, ele quer, o controle social está em alta também, nós vemos os tribunais que nunca foram muito conhecidos, hoje já se apresentam, o cidadão já interage muito mais, há muitos projetos, né, que tentam trazer às mãos do cidadão a sua capacidade de fiscalizar contas públicas. Mais recentemente, em 2017, surgiu um programa que também veio a trazer um fator bastante importante, veio a acrescentar aos programas que se quer falar, dispõe o decreto 9203, de 22 de novembro de 2017, dispõe sobre a política de governança na administração pública federal. E essa política de governança, ela foi trazida também para os governos estaduais. Então, hoje se trabalha com programas de compliance ou princípios básicos de compliance para fazer cumprir, constrói-se regulamentação a partir de decretos federais, leis federais e cria-se um programa interno na sua repartição de integridade. O programa de integridade terá alguns elementos básicos e aqui eu estarei apresentando esses elementos todos e principalmente o foco de todos esses programas é a gestão de riscos. Então, a governança da administração pública, ela nasce e ela vem como política pública para ser implementada. Esse decreto, ele trouxe conceitos importantes para nós, como a governança pública e o valor público. Governança pública como um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia, controles postos em práticas para avaliar, direcionar e monitorar a gestão. Então vejam que hoje não somente se faz gestão pública, né? A gente vê em alta a accountability, que é a responsabilidade do gestor de prestar contas ao público. Nós vemos um direcionamento de toda uma gestão a aspectos éticos, né, que se transfiguram na prática com elementos de controle interno. Temos o controle externo atuando também, e aí nós vemos todo o monitoramento da gestão, o que é de pleno interesse de todo gestor público, porque é a sua marca de segurança. Então, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços úteis para a sociedade. A sociedade hoje tem muito mais consciência do que é bom para ela, quais os serviços públicos que ela precisa e como ela pode interagir com o poder público. Então, isso também vem do valor público, que também foi conceituado pelo decreto, como produtos e resultados gerados, preservados e entregues pelas atividades de uma organização que representem respostas efetivas e úteis às necessidades ou às demandas de interesse público, que modifiquem, né, ou não, aspectos do conjunto que a sociedade precisa, ou de alguns grupos específicos, reconhecidos legítimos como aqueles beneficiários dos bens e serviços públicos. Eu e você, por óbvio, somos beneficiários desses serviços públicos. Então, é todo o interesse nosso, os conceitos de valor público e de governança pública, que serão a base, o pano de fundo para a construção desses programas de integridade. Nós colocaremos aqui também, e aí vejam que é uma regulamentação nacional, o papel da alta administração. Quem é a alta administração? Então, o artigo 2º desse decreto definiu para nós os ministros de estados,
os ocupantes de cargo de natureza especial, os ocupantes de cargo de nível do grupo de direção, assessoramentos, DAS, ou seja, os cargos em comissão num contexto geral. Presidentes e diretores, inclusive as especiais de autarquias, fundações públicas e autoridades que representam alguma hierarquia que tem em suas mãos o dever de prestar contas daquilo que estão fazendo à sociedade. E aqui o programa de gestão de riscos, vejam, regulamentado num decreto federal, como sendo o processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e monitorado pela alta administração, que contempla as atividades de identificar, avaliar, gerenciar potenciais eventos que possam afetar a organização, destinado este programa de gestão de riscos a fornecer a segurança razoável quanto à realização dos objetivos. Vejam quanto é importante a gestão de riscos, eu irei falar mais um pouco mais para frente, mas a gestão de riscos ela vem a ser aquele braço de segurança, a avaliação da segurança se eu vou ou não cumprir o meu objetivo. Então, eu vou avaliar aquilo que vai poder cumprir e aquilo que vai me atrapalhar no cumprimento desses objetivos, que é o risco. O decreto trouxe para nós como princípio, então, de governança pública. Vejam que tem a governança pública e, a partir dela, num ambiente que tem uma governança pública organizada, regulamentada, torna-se muito mais fácil nós termos a implantação destes programas. O programa de integridade, como princípio, claro, compliance, a confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas e responsabilidade. Aqui o quinto é o accountability, que o contador sabe trabalhar com isso, melhor do que ninguém. E também, principalmente, a transparência pública. Sem a transparência das ações, sem a transparência dos relatórios, sem nós conduzirmos a administração pública com relatórios que o cidadão consiga ler, que o servidor, que todos aqueles interessados consigam ter um acesso àquela informação, nós dificilmente conseguiríamos implantar um programa de integridade. Então, o que nós precisamos? Primeiro, a comunicação, a partir da comunicação do próprio gestor, a alta administração fazendo diferença, mostrando o quanto é necessário e importante se implantar programas de governança pública e programas de integridade. Como objetivos, então, destes programas, nós vamos ter fomentar a implementação de medidas de proteção da ética, da integridade e contra a corrupção. Reconhecer as boas práticas. E aqui, no âmbito nacional, nós vamos perceber que temos muitas boas práticas no Brasil. Muitas delas, talvez copiadas de um ou outro mecanismo no exterior, outros países, do próprio Estados Unidos, que criou as regulamentações no tempo dos governos mais recentes. Então, as boas práticas surgindo de uma forma extraordinária, mais do que nunca no nosso país. Invadindo as organizações públicas e também as empresas, e principalmente as empresas que trazem as inovações com mais frequência. Vemos também como objetivo desses programas de integridade, de compliance, conscientizar terceiros que negociam com o poder público sobre o papel relevante no enfrentamento da corrupção. Havendo repartição, qualquer tipo de corrupção na repartição da qual eu faço parte, se eu sou um gestor, eu vou ter todo o interesse em saber o que está acontecendo, principalmente quando eu não tenho participação ou culpa no que está acontecendo. Então, vejam a necessidade da alta administração. O primeiro interessado, o primeiro grande interessado é o gestor, o primeiro grande interessado é o administrador público ou privado em reconhecer, em saber o que está acontecendo na sua repartição. E vejam que ele reconhecendo e conseguindo trazer isso a um aspecto de mínimo de gastos, maximizando os seus objetivos, ele vai ter até, mesmo a gente poderia falar, em maiores lucros, por que não dizer, na sua empresa. Reduz substancialmente os riscos de fraudes e corrupção nas relações entre o poder público e o setor privado. Então, nós vemos aqui que reduzindo os riscos, as fraudes e a corrupção,
Por óbvio, nós teremos também uma maximização nos objetivos, né? Na entrega dos serviços, na entrega dos bens e também no lucro empresarial. Aqui é um gráfico, né, que nós estamos trazendo, ele veio de alguns programas que nós estudamos, aqui esse gráfico é do Sebrae, eu trago nas referências bibliográficas, objetivos dos programas de integridade. Então, nós poderíamos falar em diminuir a imprevisibilidade, tudo que é imprevisível, que eu não consigo trazer para relatórios, né, o programa de integridade vai contribuir de alguma maneira. Disseminar uma cultura de compliance, de cumprir regulamentos e normas internas. Proteger a reputação e a imagem da empresa ou do setor público num contexto amplo. Aumentar a visibilidade e facilitar a gestão das conformidades por meio de monitoramento das obrigações, permitindo ações preventivas, por que não dizer? Esclarecer os papéis e as responsabilidades. Preservar a empresa de penalizações, ou o gestor público de penalizações administrativas e civis. Auxiliar o controle geral anticorrupção e fortalecer a identidade corporativa. Vejam que aqui é uma série mais ampla de objetivos dos programas, mas eles vão, por óbvio, facilitar a vida, auxiliar em todo esse mecanismo de controle e trazer um resultado melhor para todas as repartições. No Brasil, o setor público já vem adotando ao longo dos anos, né, os programas de compliance. E alguns estados já regulamentaram, né, o Paraná é um deles, eu cito aqui a Lei Paranaense 19.857 de 2019, né, alguns aninhos já, 4 anos, sendo praticado no estado do Paraná. Nos órgãos da administração paranaense, nós vemos que a Controladoria Geral do Estado de alguma forma, iniciou esse trabalho, conscientizou os gestores e vem implantando em todos os órgãos de governo. Então, um modelo que nós temos muito bom também para aperfeiçoar, eventualmente, quando quisermos nos municípios paranaenses, por exemplo, implantar o compliance, é o modelo da gestão estadual, que vem da Controladoria Geral do Estado. Então, você tem aqui a citação da lei e pode buscar, tem os sites, tem uma série de comandos, palestras que você pode consultar. O sistema Findes também tem seu site, findes.com.br, como se fosse comercial, mas nós sabemos que também vem a ser quase que um braço do setor público, também já regulamentou os programas de integridade e compliance. No Findes é o compliance, a palavra vem do verbo inglês, que em tradução livre significa conformidade, né? Tudo o que nós falamos, ele traz aqui e regulamenta. A Controladoria Geral da União também lançou seus manuais visando a implantação dos programas de compliance e integridade no âmbito dos órgãos federais. E as primeiras iniciativas foram anteriores ainda à lei paranaense e vem da lei de anticorrupção, que é a lei número 12.846. Surgiram então os programas no âmbito federal, a CGU encampou programa de integridade como um programa específico para prevenção, detecção e remediação das áreas lesivas previstas na lei anticorrupção, que tem como foco, além da mitigação de suborno e fraudes, o controle dos processos gerais da administração pública, principalmente licitações e execução de contratos com empresas privadas com o setor público. Então, a CGU, percebendo essa necessidade, criou todo esse mecanismo, criou um manual, diretrizes para empresas privadas, né? E além disso, criou também um selo. Toda empresa que tivesse esse selo, ela teria, por óbvio, uma autenticação maior para negociar com o setor público, com os poderes públicos. Foi o selo Proética, que ao longo de todos esses anos eles vêm se renovando, há uma série de requisitos a serem cumpridos para que a empresa a cada 2 anos possa comprovar que tem o Proética, o selo Proética, para poder negociar com o setor público. A lei anticorrupção, então, ela é uma lei destinada a empresas que queiram contratar com o poder público, mas ela visa mitigar os atos lesivos ao patrimônio público. Quem se destina, então?
próprio texto da lei, as sociedades empresárias e as sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como outras fundações, entidades. Hoje, aqui eu quero abrir um parênteses, existem muitas entidades que não públicas, particulares, mas que nascem num contexto de oferir recursos públicos para a sua subsistência. São as ONGs, num contexto mais amplo, e essas ONGs, elas recebem o recurso e muitas vezes elas não conseguem prestar contas, mas é necessário, uma vez que o recurso é público, é norma da Constituição Federal, existe a necessidade sim de se prestar conta de todos esses recursos auferidos para o poder público. Os tribunais vêm controlando isso, o Ministério Público vem controlando isso, então aqui é muito importante que também as ONGs que utilizam recursos públicos conheçam esse conteúdo da Lei Anticorrupção. São associações, entidades, pessoas ou mesmo sociedades estrangeiras que tenham sede, filial ou representação no Brasil. E o que são os atos lesivos? A gente conhece um pouco e vem de um histórico nosso do contador público, principalmente, de conhecer o Decreto 201 de 67, já trazia um histórico muito parecido. Então, eu vou citar aqui os primeiros verbos desse contexto. No artigo 5º da lei, ele vai definir quais são os atos lesivos ao patrimônio público, ou seja, prometer, oferecer ou dar direta ou indiretamente vantagem indevida a agente público. Não precisa nem dizer o que é, nem explicar, que nós sabemos muito bem. Aquele que comprovadamente financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática de atos ilícitos. Não pode. Atos ilícitos estão fora desse contexto. Aqueles que comprovadamente utilizarem-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar, dissimular os seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários. Parece até que nós estamos lendo o Decreto 201 de 67, porque nós conhecemos esses conteúdos, né? No tocante às licitações de contratos, eu diria que de extrema importância, porque nós sabemos que os grandes desvios de recursos públicos encontram-se nos grandes contratos, né? Então, no tocante às licitações, direcionamentos de licitações e contratos, aditivos vários, valores muitas vezes redondos, né? Então, a lei já prevê como ato de corrupção. Então, a lei vem com mecanismos para banir do nosso cenário esses comportamentos, que seja também aqui na continuidade, frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente o caráter competitivo de um processo licitatório. Que visa impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento ou procedimento de administração, de licitação, desculpe. Afastar ou procurar afastar licitante por meio de fraude, isso tem muito também, infelizmente ainda. E fraudar uma licitação pública ou contrato, seja das mais variadas formas que possa acontecer. Criar de modo fraudulento ou irregular pessoa jurídica para participar de licitação. A gente já viu no cenário nacional, até mesmo no estadual, empresas que criam lá 10, 15 empresas para participar, uma só, de um procedimento de licitação. Isso, portanto, é fraude. Obter vantagem ou benefício indevido de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos, que eu falei dos aditivos, né? Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro. Nós vemos assim, outro dia nós pegamos uma licitação, o orçamento da licitação foi de um valor e o contratado se apresentou, né, e ganhou a licitação por isso, num valor de 40% daquilo que estava previsto, ou seja, orçado irregularmente, contratado irregularmente, aí ele já apresenta ou um pedido de aditivo contratual, ou ele já apresenta um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. Então, todos esses detalhes precisam ser observados, porque vão configurar sanções, irregularidades e, por consequência, sanções administrativas e mesmo judiciais. A lei anticorrupção, então, previu sanções administrativas que vão de multas, aqui eu descrevo as multas no valor de 0,1% até 20% do faturamento bruto da empresa, ou quando isso não for possível estimar, será de 6 mil até 60 milhões. Vejam que a penalização ela é pesada, então realmente não vale a pena incorrer nessas irregularidades. Aí tem as suspensões judiciais, sanções judiciais, no artigo 19 da lei, né? A gente vai ver a necessidade de suspensão e interdição parcial das atividades da empresa, dissolução,
proibição de receber incentivos, ou seja, não recebe nada do poder público, de forma generalizada. Então, realmente, não vale a pena incorrer nessas irregularidades. Agora, irei tratar, a partir da lei anticorrupção, que já colocamos as penalidades e a forma como ela vem agindo, o decreto 8.420/2015, que regulamentou os programas de integridade. Artigo 41, ele vem conceituar um programa de integridade como o conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à denúncia. Hoje nós vemos assim, um cenário amplo de incentivo, criação de canais de denúncia como um dos elementos do programa de integridade, na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas, criação de diretrizes, com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades, atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Então, esse programa de integridade, ele vem trabalhar pró-sociedade, pró-poder público e sedimentando um caminho para que as empresas possam trabalhar de forma ética, com políticas e diretrizes para cumprimento dos seus objetivos. O governo federal também criou vários manuais, entre eles esse de integridade pública, que consta no site da CGU. E nesse manual ele vai trazer os programas de integridade como um conjunto de mecanismos, procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades, aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, criação de políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios de fraudes, irregularidades e atos ilícitos e atos praticados contra a administração pública nacional e estrangeira. Se nós pegarmos esse contexto, simplesmente, nós teremos aqui um norte sobre como criar um programa de integridade, que aqui vai falar exatamente dos elementos que serão criados para que eu possa ter e colocar em prática um programa de integridade. Como 5 pilares dos programas de integridade, a CGU definiu, primeiro, o comprometimento da alta administração, ou do apoio da alta direção. Isso é fundamental. Se não tiver, nenhum programa será colocado em prática, nenhum programa criado poderá ter eficácia ao seu final, sem o apoio da alta administração. E começa no estímulo em si atender ao programa. Todo programa precisa ter também uma instância responsável. Quem colocará em prática, a pedido ou por normativa da alta administração, não vai ser a alta administração, mas vai ser a instância responsável, normalmente representada por comitês de compliance ou comitês de integridade. Terceiro pilar é a análise do perfil do risco, ou seja, todo o sistema de gestão de riscos instrumentalizado de modo a trazer regras e instrumentos para a administração. Como quarto pilar, a criação de políticas ou regras e instrumentos para a aferição dos resultados. E, por último, quinto pilar, o monitoramento contínuo. Eu irei falar pontualmente de cada um desses pilares ao longo desta apresentação. Ou seja, não há fórmula pronta, cada programa tem as suas características para atender às necessidades da empresa, da organização, conforme o seu planejamento estratégico, visão, missão e valores. Como estrutura básica, então, não somente os 5 pilares, aqui nós já ampliamos um pouco, tem o suporte da alta administração, como lá em cima, como principal, a avaliação de riscos, a formulação de código de conduta e políticas, são documentos apartados, os controles internos adequados a cada repartição, os treinamentos para se colocar em prática o programa, os canais de denúncias, as investigações internas, o due diligence, que irei explicar em seguida o que é, e o monitoramento e a auditoria. Vejam que são variados as formas como se apresentam esses programas, e aqui nós temos o da CGU também. Aqui ela incluiu a mais um plano de ação ali, onde a flecha aponta, e aqui os elementos são os mesmos que já falamos no slide anterior, e como principais recursos para um programa de compliance nós vamos ter as pessoas, a tecnologia
e os processos. Então, de fundamental importância, a especificação de cada um desses elementos. Então, trataremos de cada um dos elementos dos programas de compliance. Você que precisa implantar um programa de compliance ou de integridade, é só seguir esse passo a passo e você terá, ao final, com a aplicação de todas as ferramentas necessárias, você poderá ter um programa completo de integridade, conforme a normativa, conforme vem se praticando no âmbito nacional. Então, o primeiro ponto que já falei é o apoio da alta administração. Ele vai ocorrer mediante a participação ativa dos gestores, que começa na conscientização, nos treinamentos e nas declarações públicas de que é necessário cumprir um programa de integridade, informando sobre o programa e os seus instrumentos, aquilo que será adequado a cada sistema, a cada forma de se gestionar as entidades públicas e privadas. Ela vai ser originada de mensagens dos gestores, reforçando a importância do programa e da conduta de integridade de cada um de seus cooperadores ou dos seus servidores públicos. E vai ter também, e aqui a responsabilidade grande do gestor público, em aplicar as medidas disciplinares previstas no seu código quando averiguadas irregularidades. Se nós não tivermos aplicação de sanções, ainda que seja administrativa, ainda que seja uma advertência básica, dificilmente terá sucesso a implementação de um programa de integridade e ele vai ter os resultados obtidos. É muito difícil não se verificar nada de impropriedade ao longo dos processos variados das empresas, ao longo dos processos dos poderes públicos. Então, sempre que verificada alguma irregularidade praticada, sem dolo ou com dolo, enfim, é necessário aplicar uma medida disciplinar, ainda que seja uma advertência, um alerta de sistema àquele que a praticou. Quem cuidará, quem fará o gerenciamento de todo esse programa, e é necessário criar, portanto, uma instância responsável. Normalmente são os comitês de compliance, são os comitês de integridade, pessoas participando do programa e gerenciando todo esse processo. Pode constituir, então, um comitê de compliance dependendo das características da organização. Será uma pessoa, uma equipe que precisa ter autonomia e recursos suficientes, sejam materiais, sejam financeiros, para o desempenho de suas atividades, com o acesso direto à alta administração. Então, nós temos a alta administração e o comitê de integridade ou compliance. E é necessário que esse comitê acompanhe e atualize sempre os gestores e se atualize também em relação aos riscos que possam comprometer as atividades da organização. A instância responsável, ela precisará de uma regulamentação própria, ou seja, é necessário inserir a sua existência, né, e as competências num documento oficial, seja um regimento interno, seja uma ata, aquilo que a entidade definir como elemento oficial. Ela também terá uma eleição ou uma seleção pela própria administração, pela alta administração, ou pelos servidores ou pelos cooperadores desse sistema, uma seleção dos membros com perfil e habilidades técnicas. Não pode ser qualquer pessoa, não, põe lá fulano, não pode. Precisa ser alguém que tenha uma experiência já formada, que conheça a cultura organizacional, que entenda um pouco de governança corporativa ou pública, que organize, então, um regimento interno a partir do comitê de compliance, insira a sua competência no documento e, periodicamente, esse comitê irá emitir relatórios para oferecer à administração, à alta administração. Então, o comitê de compliance, um comitê de integridade, vai trabalhar para a alta administração e, por que não dizer, para os cooperadores, para os servidores públicos daquela entidade. Outro elemento importante, né, com necessidade de formulação, é o código de conduta. Todo programa de integridade precisa de um código de conduta. Ali constarão as normas. É o principal, então, instrumento de prevenção de condutas irregulares na organização. É nele que identificam os princípios que devem orientar, nortear todos os trabalhos, o comportamento e também as tomadas de decisão. Sempre a fraude, bem ou mal, vai ser sempre uma decisão tomada por uma ou por outra razão. Da mesma forma que a conduta absolutamente regular, que trará um bom resultado, vai ser uma tomada de decisão.
Código de conduta, como elemento, como instrumento de compliance, ele vai incluir uma mensagem da alta administração, da alta gestão, reforçando a importância dele. Vai ser aquela mensagem de abertura, dizendo que temos todos que cumprir, né, a mensagem de compliance. Numa linguagem sempre acessível, direcionada ao público-alvo, que é todo o corpo organizacional, né, que irá atuar. Nele, no Código de Conduta, será necessário destacar o objetivo do documento, de que forma ele funciona e a quem ele se aplica. Deve descrever todas as condutas incentivadas, o que é bom fazermos, né? Faremos isso, e aquele incentivo da alta administração, bem como as condutas reprimidas de acordo com os riscos. Isso é muito arriscado, de mais alto risco, nós precisaremos então avaliar a política e bani-la de todo um sistema. Informações também constarão no Código de Conduta sobre o canal de denúncias. A empresa e a repartição pública precisam saber o que está acontecendo e aquilo que ninguém quer falar. Então, utiliza-se de um canal de denúncias da organização, onde e como ele pode ser acessado é o que vai constar também no Código de Conduta. O papel, então, do Código de Conduta é ser a base, a forma de agir para todos. Aperfeiçoar os relacionamentos internos vai ser como consequência, a melhoria como um todo. Administrar os conflitos de interesse, né? Seja do cooperador, seja do gestor. Aperfeiçoar, então, os princípios de ética, né? E os princípios formais que já vêm do próprio Código de Conduta. Vantagem de ter um código fortalece significativamente a imagem positiva perante a sociedade. Vejam que criou-se até um selo Proética para que possa mostrar quais são as melhores empresas para que o poder público possa negociar, né? Então fortalece a imagem positiva, ajuda a solucionar conflitos internos e externos, confere aprimoramento moral no direcionamento dos objetivos pautados e aumenta, por óbvio, a transparência e a credibilidade de todos os órgãos que têm o Código de Conduta. Também é necessário formular políticas, são instrumentos formais, como que atas. As políticas deverão detalhar os conceitos trazidos pelo Código de Conduta. Então, não somente um código, mas também as políticas relacionadas ao código, as políticas internas da entidade. E nessas políticas vão englobar os principais pontos de interação da empresa, com partes externas e internas, servindo como guia de ações. Não? O guia de ações, então, será a política interna da repartição. Ações essas serão para prevenir, detectar e responder aos riscos de compliance de toda e qualquer organização. Alinhado com as políticas, nós vamos ter os procedimentos internos, né? E aqui talvez o trabalho que demande o maior volume, né, o maior tempo de ação, são os procedimentos, que vão ser os formulários, a elaboração de formulários, questionários, anotações, fluxogramas, cronogramas, claro. Os procedimentos serão os controles internos utilizados para aperfeiçoamento de um sistema. Temos todo esse contexto, então, né, alta administração, alinhada com o Comitê de Integridade, Compliance, temos as políticas, temos o Código de Conduta, temos os canais de denúncia, comunicação e treinamento. Primordial e de fundamental importância, então, será feita, estimulada pela alta administração e realizada em todo o âmbito empresarial e público. É nessa fase que toda a informação confeccionada pelo Código de Conduta deve ser disseminada entre todos os envolvidos. Um processo de comunicação e treinamento eficaz e recorrente que explique e convença as pessoas sobre a importância do programa de compliance. Será realizado, então, por workshops, palestras, revistas, jornais internos, intranet, todas as formas que nós conhecemos de treinamento e divulgação. O monitoramento, né, será necessário criar indicadores para aferição e acompanhamento do desempenho do programa. A finalidade é que eventuais falhas sejam corrigidas. E as ferramentas como o due diligence e canais de denúncia possam fazer resultados quantitativos e qualitativos.
que é, então, essa due diligence como oitavo e penúltimo elemento do programa de compliance? É uma diligência prévia, confirmatória, um processo de verificação. É aquela circularização de fornecedores que nós conhecemos como contadores. Busca o levantamento e análise de informações externas. Processo estruturado para verificação prévia de determinada situação, seja ela financeira, jurídica ou de integridade. E, por fim, a auditoria. Canal de denúncias, que já falei, é a ferramenta que fomenta os processos de investigação de compliance. Deve assegurar o anonimato ao denunciante ou não, né? A gente pode ter duas opções, anônimo ou não anônimo, e deve ser acessível a todas as partes interessadas. Esse canal de denúncias ele será formulado online, ou telefônico, ou e-mail físico, como a entidade entender por bem. E deve-se definir sempre, claro, um responsável por este canal. A gestão de riscos, os riscos de compliance, ela vai se focar em situações que possam desvirtuar uma organização do alcance dos seus objetivos. Aqui está 31.000, mas é ISO 31.000, que vem com uma série de regras sobre gestão de riscos que vale a pena a gente também se debruçar e estudar, aqueles que irão implantar a sua gestão de riscos. A identificação dos riscos, então, será realizada pela análise de processos mapeados, aqueles processos e procedimentos que nós vimos lá nos procedimentos, entrevistas estruturadas, questionários e workshops. Em resumo, o risco é o efeito das incertezas sobre os objetivos. E a gestão de riscos é um conjunto de ações coordenadas que buscam perseguir os objetivos da organização. Então, gestionar riscos é excetuar todo tipo de freios e irregularidades que eu possa ter para conseguir perseguir o meu objetivo com mais facilidade. Nós temos também o modelo das 3 linhas de defesa, criado pelo Instituto de Auditoria Interna Mundial, que é um órgão mundial, foi lançado em 2010 e distribui, aqui eu vou pôr já no gráfico, em seguida, as 3 linhas de defesa dos programas, as áreas operacionais e gestores, as funções de compliance e a auditoria interna. E aqui na auditoria interna é importante nós falarmos do papel do contador público. Ele que normalmente será o representante da auditoria interna nesses processos de compliance. Aqui num diagrama, para visualizar melhor, então, as 3 linhas de defesa, que a terceira é a auditoria interna, a parte dos contadores. Numa versão mais moderna, de 2022, o IIA trouxe a gestão, reunindo a primeira e a segunda linha, e a auditoria interna. Gestão de riscos aqui, numa abordagem da espinha dorsal, nós vamos ver nesse quadro verde à nossa direita, o escopo, contexto e critério, processo de avaliação dos riscos que vai incluir identificação de um risco, análise do risco e avaliação dos riscos. Eu trouxe aqui mais para apresentar e direcionar você aonde você vai buscar. Temos manuais da OECD, que são de extrema importância em inglês, né? Mas vale se debruçar, eventualmente traduzir. E nós temos nesses manuais, e vale a pena, do ISO 31.000, ferramentas importantes, como técnicas para você identificar riscos e tratar esse risco. Eu vou citar aqui apenas essas técnicas, vejam que são várias, né, com nomes diferenciados, talvez de mercado. Tem essa análise Ishikawa, que é uma análise da administração de um peixinho, que também ela é trazida para a gestão de riscos. Nós temos a análise Bullseye, que é da gravatinha, que eu só vou mostrar para vocês aqui, e ela consta do manual de gestão de riscos da CGU, então vale a pena quem for instituir o seu programa verificar. A análise Bullseye, então, ela visa demonstrar graficamente os elementos que se relacionam com o evento de risco. E aqui nessa apresentação a gente vai ver aqui, ó, o risco fica no centro, é o evento ali, né? Do lado esquerdo temos o risco ali demonstrado. As causas ficam à esquerda, causas de risco. Os controles preventivos ficam entre as causas e o risco, vejam o controle preventivo ali na causa. As consequências ficam à direita, os controles de atenuação e recuperação ficam entre riscos e as consequências. Então, de todos os nossos processos identificados nos procedimentos internos, nós vamos ter a aplicação da gestão de riscos como identificação, prevenção e monitoramento ao final. Ou seja, o tratamento do risco.
Nós temos o mapeamento, né? Aqui são fórmulas de se gerenciar risco. Formular e selecionar as opções para o tratamento de risco, planejar, avaliar, decidir, se não for aceitável, realizar tratamento adicional. À esquerda, nós vemos um mapa mostrando a probabilidade do risco acontecer e a consequência, a parte azul, são aqueles riscos que nós podemos aceitar, que é trivial para nós, aceitável. O moderado, no amarelo, o substancial e o intolerável, aqueles riscos que nós devemos atacar de cara para poder banir do nosso sistema, são os da parte vermelha. Essa matriz de riscos, ela é representada em muitos manuais, talvez essa aqui é a mais completinha. Outro processo que pode ser visualizado, e esse aqui é da ISO 31000 também, vejam que é a mesma espinha dorsal, com comunicação das partes interessadas, iniciando, e monitoramento e melhoria contínua à parte direita. No meio, a gente vai ver a mesma espinha dorsal, identificação de riscos, análise, avaliação e tratamento dos riscos. É um sistema único, aplicado mundialmente, essa espinha dorsal, que nós chamamos. A matriz, vejam que normalmente ela vai repetir aqui, também é da ISO 31000, né? Que são normas de qualidade, então vale a pena consultar, verificar e aplicar. Matriz de riscos com a parte verde, aquilo que é aceitável, né? A parte amarela, transferir, mitigar, né? E a vermelha, eliminar. Sempre maior risco deve ser eliminado. Todo sistema terá a identificação dos riscos maiores à repartição. E aqui eu concluo a minha apresentação, né? De todo esse contexto, compliance como princípio, programas de integridade, programas de gestão de riscos como um acessório necessário e importante, uma espinha dorsal interna de todo um sistema. Então, nós temos a implantação dos programas de compliance e integridade hoje, parte da previsão legal e segurança. Hoje, temos previsão legal, devemos implantar? Sim, né? Essa é a medida. Mas amanhã será uma questão de sustentabilidade para todas as repartições. A transparência, aqui como item da conclusão, e a confiabilidade são aperfeiçoadas com a implantação destes programas. Mesmo que haja resistência e custos iniciais de implantação dos programas, todos os envolvidos ao final irão perceber a maturidade e a melhoria da excelência do trabalho ao longo dos meses e anos. E, mais do que nunca, nós, classe de contadores públicos, o papel do contador público é reforçado. Mais do que nunca. Enquanto agente de controle e provimento de informações, que é a nossa função, prover a alta administração de informações e relatórios, sendo recomendado a todos os gestores a participação ativa do contador nos comitês de auditoria interna e de compliance. Eu agradeço a tua atenção e nos vemos na nossa próxima apresentação e até breve. Muito obrigada.